Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa sexta aula de filosofia com a turma do terceiro ano. Nós continuamos no nosso livro 2, mas agora nós iremos para o capítulo 3, Descobrir o Mundo, das páginas 304 a 307. Os itens abordados são inatividade ou transformação e perguntas para pensar. As atividades referentes a esta aula são Com a Lupa na Mão, página 306, e Mão na Massa, página 307. Primeiramente, vamos conhecer os objetivos do capítulo 3. Bom, o primeiro objetivo do capítulo 3 é pensar em como é possível descobrir o mundo. Bom, como é possível você descobrir o mundo, né? Saber que ele realmente existe. Entender os conceitos de inatividade e transformação, ou seja, o que é inatividade, o que é transformação, perceber as mudanças que aconteceram no mundo e perceber também as mudanças que acontecem com as pessoas, né? Aconteceram com vocês. Página 304, onde inicia o nosso capítulo 3, Descobrir o Mundo. Na unidade 2 deste livro, nós falamos o tempo todo sobre a questão da curiosidade e a questão da busca pelo conhecimento. Ou seja, existem várias maneiras de buscar conhecimento. Nós podemos buscar conhecimento, adquirir conhecimento através da nossa curiosidade, através dos nossos pensamentos, das nossas reflexões e também através dos nossos sentidos. E aí nós vimos dois pontos de vista com relação a isso, que foi a teoria da dúvida metódica do René Descartes e a teoria do John Locke, que é a teoria da tábula rasa. Já nesse capítulo a gente vai conhecer algumas maneiras de perceber como é que o mundo funciona, como é que o mundo se modifica, o que é que acontece no mundo. Na página 304 e na página 305 a gente tem duas imagens, tá? Uma imagem de pedra, né? Aqui do meu lado esquerdo, desse lado, imagens de várias pedras, essas pedras estão paradinhas, né? Ali quietinhas. E do meu lado direito a gente tem a transformação, a metamorfose da borboleta. Bom, a gente está falando sobre mudanças. E aí a gente pode entender que nessas duas imagens você tem conceitos diferentes. O primeiro conceito, que é o das pedras, será que elas mudam? A gente está falando sobre mudança. Será que uma pedra, ela muda? Né? Ou ela sempre vai ser daquele jeito? Ou se acontecem mudanças, são mudanças tão pequenas que nem são perceptíveis. E no caso da borboleta, será que desde o primeiro momento que ela, antes de virar uma borboleta, ela permaneceu do mesmo jeito? No momento ali que ela era só uma lagartinha e depois virou uma borboleta, será que sempre foi igual ou são diferentes? Na página 305 e na 306 nós temos o Conversa Vai e o Conversa Vem. Conversa Vai. Observe os elementos da imagem. O que eles têm de comum, em comum, e o que eles têm de diferente? Vamos voltar na nossa imagem. Vamos lá. Comum. O que tem de comum aqui? Esses elementos, eles existem na natureza? Sim. Nós percebemos que, em comum, eles têm o fato de existirem. Eles existem na natureza. Existem pedras, existem lagartas, existem borboletas. E o que tem de diferente? Nós podemos perceber que a metamorfose, né, o ciclo da borboleta, ela passa por várias fases e nessas fases ela tem o quê? Elas são diferentes. A gente tem a lagarta, a gente tem a pupa e tudo isso elas são o quê? Diferentes, né? Já no caso da pedra, a gente pode perceber que a pedra, ela não se modificou. Ou seja, não houve mudanças. A gente sabe muito bem que existem rochas que demoram anos, milhares de anos para poder sofrer alguma mudança. Até sofre aquela rocha que a água está batendo. Mas é muito lento, é um processo lento, é um processo super demorado. E uma pedrinha dessa que a gente encontra na rua, a gente pode perceber que ela permanece inalterada. Ou seja, ela não sofre mudanças. Conversa vem. A borboleta e a pedra nunca mudam? A gente percebeu que a pedra vai mudar, mas uma mudança assim, bem lenta, quase a gente não consegue perceber. Já a borboleta não. Só a borboleta se transforma. A pedra, ela vai ser sempre a mesma,
Mas e a borboleta? Também? A gente sabe que a borboleta não. A pedra ela vai permanecer inalterada e quando ela sofre transformações, são transformações pequenas, quase imperceptíveis. Página 306. Inatividade ou transformação. Inatividade e transformação são dois jeitos diferentes de olhar para uma mesma coisa. Ou seja, nós vamos aprender o que é que isso significa. Observem a imagem. O que essa imagem ela está representando? A gente pode perceber aqui que nós temos uma flor fechada, ela vai abrindo aos poucos, não é isso? Com base nisso, vamos ler os nossos conceitos. Inatividade é quando se percebe ou se tem a sensação de que nada vai se alterar no mundo ou em uma situação que a gente está vivendo. Tudo fica igualzinho e parece que sempre foi e sempre será assim. Por exemplo, uma pedra. Se ela sofre uma mudança, é quase imperceptível. Parece que ela sempre foi daquele jeito e parece que ela sempre será daquele jeito. Ela fica inativa, sem sofrer mudanças. Já a transformação pode ser entendida como o contrário da inatividade. Ou seja, as coisas elas vão mudando, elas passam por constantes mudanças. E essas mudanças elas são perceptíveis. Um bom exemplo disso é a metamorfose da borboleta. Vamos para as definições para que vocês possam entender melhor. A inatividade, ela é o quê? A falta de atividade, é a inércia. Ou seja, por exemplo, a inatividade causa doenças circulatórias. O que isso quer dizer? Ou seja, você não fazer um exercício físico, ficar muito tempo parado, pode fazer com que você tenha futuramente problema circulatório. É a ausência de vigor ou energia, ou seja, o sono, a ociosidade, a moleza, é algo que você está inativo, você está com falta de energia. E o nosso terceiro conceito é circunstância de um empregado ou contratado que parou de praticar sua função profissional, ou seja, a pessoa ela parou de trabalhar, ela parou de exercer aquela profissão, então ela está inativa. Então você pode perceber que nós temos três conceitos diferentes, e esses três conceitos estão praticamente ligados a um conceito só, que é o fato de você não ter a atividade, você ficar parado, não ter transformações. Já a transformação é o ato ou efeito de transformar qualquer tipo de alteração que vai modificar ou dar uma nova forma. É uma mudança de uma forma em outra, metamorfose, alterar, variar, tornar diferente do que é. Então, a gente pode perceber que a transformação, ela tem aqui 4 conceitos diferentes. E esses 4 conceitos, apesar de serem conceitos diferentes, estão ligados em um mesmo ponto. Transformar nada mais é do que modificar, não é isso? Sofrer alguma alteração. Metamorfose das borboletas. Então, vamos aqui com um exemplo de um caso típico de transformação, que é a metamorfose das borboletas. As borboletas, elas sofrem mudanças em seu corpo até se tornarem adultas. A metamorfose completa dela é o quê? As formas jovens e adultas são completamente diferentes. Ou seja, a borboleta, ela tem uma metamorfose que nós chamamos de metamorfose completa. Por quê? Porque desde o primeiro processo em que ela é jovem até ela se tornar adulta, são formas completamente diferentes. E aqui nós temos os estágios. O primeiro estágio é o ovo, que tem um formato diferente, uma aparência diferente. Depois você tem a larva, que é completamente diferente do ovo. Depois você tem a púpa ou a crisálida, que é completamente diferente da larva e do ovo. E aí nós temos a fase adulta, que também é completamente diferente da crisálida, da larva e do ovo. Por isso que nós podemos dizer que ela sofre uma metamorfose completa. Página 306, com a lupa na mão. Pesquise em jornais e em revistas imagens que, para você, representam inatividade e transformação. Junto com seus colegas, classifique as imagens que representam inatividade e separe das que representam transformação. Depois, colhe-as em um cartaz bem bonito. Vocês podem estar fazendo isso, gente, na folha do caderno, tá bom? Cola e coloca o nomezinho. Inatividade, coloca as de inatividade. Transformação, coloca as figuras de transformação. Quem está no presencial vai me mostrar e quem está no ensino remoto
vai mandar a foto para o canal. Página 307, conversa vai, conversa vem. Em uma aula de filosofia, discuta com seus colegas. Vocês podem estar discutindo com os familiares de vocês. O que é inatividade? A gente já percebeu que a inatividade é algo que não muda, né? Ou que você não percebe a mudança. E a transformação é algo que vai se modificando, se alterando com o tempo. Todas as coisas no mundo se transformam? A gente viu que não, né? Por quê? Porque são processos diferentes, cada coisa tem o seu jeitinho de ser. A sensação de que o mundo nunca muda é inatividade? Vocês acham que essa sensação de que está tudo igual é inatividade? Será que a sensação é a mesma coisa de ser a inatividade? E o que a imagem ao lado representa? A gente tem uma imagem aqui, né, de uma cadeia montanhosa. O que ela representa? Inatividade ou transformação? Perguntas para pensar. Leia atentamente as perguntas a seguir, feitas por um poeta. Bom, primeiramente foram feitas pelo Pablo Neruda, tá? No livro das perguntas. Por que as aves escondem o esplendor de suas raízes? Por que choram tanto as nuvens e cada vez são mais alegres? Onde está o centro do mar? Por que ali não vão as ondas? Gente, do que essas perguntas falam? A gente pode perceber que essas perguntas estão relacionadas a coisas da natureza, não é isso? Então, olha só, em grupo verifique quais desses elementos que vocês discutiram se transformam e quais não se transformam, indicando o que são inativos. A gente falou das árvores. As árvores se transformam ou são inativas? E as nuvens se transformam ou são inativas? E o mar se transforma ou é inativo? Vocês podem estar discutindo isso com os familiares de vocês. Anote aqui o resultado das suas discussões sobre essas perguntas. Então, vocês vão anotar o que vocês acham, tá? Se as árvores são inativas ou se transformam, se as nuvens são inativas ou se transformam e o mar. Vocês vão anotar aqui. Se vocês não tiverem com quem conversar sobre isso, anotem o que vocês pensam sobre isso. Pablo Neruda é o livro das perguntas. Aqui eu coloquei um detalhe, algumas coisas falando sobre esse livro, falando sobre o Pablo Neruda. Bom, para quem não conhece, o Pablo Neruda ele foi um dos maiores poetas do século XX. Foi um perguntador natural que pareceu amar nas perguntas mais que qualquer outro poeta. Não, o Sócrates também era um filósofo que gostava muito de perguntar. E aqui nós temos um poeta, o Pablo Neruda. O livro das perguntas foi publicado 1 ano após a morte dele. Então, foi publicado após, né, o fato dele ter morrido. E nesse livro ele mostra toda a riqueza e o potencial interrogativo do ato de perguntar, tal como faria uma criança. Seriam estas algumas das perguntas que nós, crianças e adultos, fazemos em silêncio que Neruda tornou público? Então, Neruda ele falava o seguinte, que perguntar é muito importante para adquirir conhecimento também. Muitas vezes, quando você pergunta, porque você está pensando naquele assunto e você também vai induzir uma pessoa a pensar sobre aquele assunto. Então, o ato de perguntar é muito importante. No livro das perguntas, os poemas eles são interrogações, ou seja, são perguntas que não tiveram respostas, tá? São perguntas sem a resposta lá, só tem pergunta. E foram escritas ao longo da vida do Pablo Neruda. Posteriormente, agruparam essas perguntas e publicaram pela primeira vez em 1974 pela editora Losada, na Argentina. É composto esse livro, gente, por 74 poemas, com 4, 5 ou 6 perguntas sem título. O livro traz uma viagem ao imaginário de Neruda, ou seja, uma viagem a tudo que ele imaginava, tudo que ele perguntava e questionava. E que com a sua habilidade e sensibilidade instiga a inquietação e a curiosidade do leitor. Ou seja, quando você lê essas perguntas, você começa a pensar como é que você faria para responder. Então, isso induz você a pensar sobre alguma coisa ou a sua curiosidade de pesquisar sobre aquelas perguntas. Tá? Então, ele também vai convidar as pessoas, os leitores, a entender e refletir sobre o mundo, sobre os homens, sobre a natureza, o significado da vida, o significado também da morte e a sua própria existência. O Neruda ele não é o primeiro a achar que perguntar é extremamente importante para adquirir conhecimento.
O Sócrates foi um filósofo que perguntava muito, ele conversava com as pessoas e fazia várias perguntas, induzindo as pessoas a pensarem sobre o que ele estava perguntando. Ou seja, naquela época ele já havia percebido a importância do ato de perguntar. Talvez todas as perguntas do livro do Pablo Neruda, mais do que satisfazer a curiosidade do leitor, provoque nele novas perguntas. Ou seja, sabe aquela história de uma pergunta leva a outra? Mas por quê? Mas por isso? Mas aquilo, né? Então, é exatamente isso que ele faz nesse livro. E são provavelmente as novas perguntas as mais importantes para cada leitor. Por quê? Porque é mais importante para cada leitor? Porque esse segundo questionamento, segunda pergunta, vai partir individual. Cada um vai ter a sua pergunta. Né? E isso vai desafiar a continuar buscando respostas. E essas respostas vão ajudar os leitores a compreender o mundo e a existência. No final do livro, há depoimento de várias crianças. Uma delas, gente, uma menina de 10 anos, ela diz o seguinte: são tantas dúvidas que desconfio que não sejam para a gente responder. Acho que são mesmo para pensar. Ou seja, são perguntas que muitas vezes não vão ter aquela resposta, a gente não vai achar uma resposta, mas a gente vai ser levado a pensar sobre elas. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Continue estudando, se dedicando e acompanhando as nossas postagens através da agenda eletrônica. Grande abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal!